Olá, meus amores, vocês estão bem? Mais uma aula de Geografia pelo EducaPE do 8º ano do Ensino Fundamental. A nossa aula hoje é a 9. Qual é o tema, prof? Conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros no campo e na cidade. Eu sou a professora Bernadette de Souza. Vamos junto comigo, meus amores? Boa aula! A nossa aula hoje, a gente vai analisar os conflitos, tá? E as ações dos movimentos sociais brasileiros, tanto no campo como na cidade. A gente vai comparar também os outros movimentos sociais, gente, que existem nos países latino-americanos. Vamos identificar avanços e entraves vivenciados pelos movimentos na elaboração e efetivação das políticas públicas. Vamos juntos? Primeiro a gente vai começar. O que são movimentos sociais do campo? O que eles visam, gente? Bom, eles visam uma democratização da posse pela terra e a reparação das injustiças sociais sobre os trabalhadores no campo. Então, ele vai normalizar ou vai tentar poder fazer uma democratização e vai orientar o uso adequado, como quem é que pode ter a posse da terra, vai reparar injustiças que são grandes nesse campo, tá? Dos trabalhadores. Isso são movimentos sociais. E são aqueles ainda que estão envolvidos com o campesinato. O que é isso, gente? O campesinato, ele é os trabalhadores rurais e suas principais bandeiras são de lutas pelas reformas agrárias e é pelas melhores condições de vida do trabalhador, tanto no combate substituindo o homem pela máquina e no meio agropecuário. Então, perceberam que os movimentos sociais vão dar ênfase aos trabalhadores de querer buscar melhorias na reforma para a utilização da terra da melhor forma, ter umas melhores condições de trabalho e, com isso, combater a substituição quase toda, né, do homem pela máquina. Aí vocês estão olhando uma chavezinha que você vê o agronegócio, o agro é pop, o agro é isso, o agro é tudo. Gente, nem tudo, tá? O tudo ele vai abocanhar, como está abocanhando aí o Brasil, a toda a população mais simples do campo, do rural, que são trabalhadores esforçados, que vão dar o que a gente come na mesa, por exemplo, o que a gente vai vestir nas indústrias. Então, tudo vem a partir deles. Agricultura transforma matéria-prima em outros materiais para a gente utilizar. Então, devia ter mais condições de vida melhores, mais salários, mas enfim, não temos isso. O agronegócio, de fato, ele abocanha quase tudo o que está se fazendo no meio rural. Então, vamos lá. Apesar de haver as mais variadas siglas, os movimentos sociais do campo vai constituir-se historicamente a partir de duas grandes frentes. As ligas camponesas, que foi lá na década de 40 até 60, vale salientar, né, meus anjos, que até 1940 o Brasil era praticamente agrário. De 50 em diante começa a dar os primeiros passinhos na industrialização. E nesse meio tempo também tem, fora ligas camponesas, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, que foi criado 40 anos após, que foi em 1980. Aí vocês estão vendo novamente aí uma chavezinha, abaixo as guerras, justiça social, emprego, abaixo a fome. Isso o mundo todo estava tendo nessa época. E por que não o Brasil também pleitear? Então, os indígenas, condições de vida na terra, camponeses, melhoria de trabalho, de salário, ter um pouco de dignidade ao trabalhador rural. Isso a nível global, tá, gente? Por isso que tá esse globinho aí, porque são de várias injustiças sociais, tanto branco como a mulher, como trabalhador, enfim, tá, meus amores? Então, vamos começar pela Liga Camponesas, que foi lá no finalzinho surgiu lá no final da ditadura do governo militar de Getúlio Vargas, com base na orientação do PCB, Partido Comunista Brasileiro, tá? Porém, mas foi só durante a década de 50, ou seja, 10 anos depois, as ligas começaram uma integração que fez envolver quase totalidade do país. Através de quê, meus anjos? De organizações ou de ligas regionais.
Porque se você fizer um tipo de associação regional, como é que você vai poder fazer uma certa ligação nas redes? Nessa época não tinha globalização, mas ele faria de um jeito que pudesse todo o contexto, todas as regiões do Brasil pudesse estar interligado numa mesma só palavra, né? Na mesma só intuito, que é uma melhoria ao trabalhador. No entanto, veio o golpe militar de 1964. E essas ligas camponesas, gente, infelizmente foram extintas pelo poder de repressão ditatorial. Infelizmente, né? Então, já dá um pulo de 64 para 84, houve um período de redemocratização. O que é isso? Uma nova arrumação de casa. Os trabalhadores rurais começaram novamente a se reorganizar e fundarem o MST, o Movimento Social Trabalhadores, que durante o primeiro Congresso Nacional do movimento, realizado lá na cidade de Cascavel, lá no Paraná, sua agenda de lutas foi assim, ó, imensas. Que fazer? Como fazer a reforma agrária? A luta pela terra e a transformação social da terra, gente. Então, esses 3 assuntos foi o mais bem comentado nesse Congresso Nacional desse movimento do MST. Porque desde a fundação, ele atua através de ocupação de grandes latifúndios e das terras improdutivas, construindo assim assentamentos. Porém, é importante frisar, gente, que apenas o seu método de ação e não o seu objetivo final, tá? Esse movimento é sobre isso. Após a ocupação, o que o movimento faz? Realiza uma pressão para que o Estado, com as políticas públicas, mantenha, ofereça condições de infraestrutura básica para que com isso tenha rede de elétricas, outras coisas, como também escolas, para poder as turminhas menores não ficar sem escolas, ter um mínimo de estrutura em essas regiões, tá bom? Ainda durante as ocupações, o MST costuma ainda oferecer apoio às famílias, como eu falei, né? Criação de escolas, curso de formações políticas e de técnicas de cultivo e agricultura familiar. Ou seja, são base, é um tripé lindo. Educação, tecnologia e ainda o manejo, uma administração de como a gente poder criar e poder manejar uma agricultura familiar. Com isso, gente, vai fazer o quê? Vai criar estímulo à organização de pequenos produtores rurais em novas ou futuras cooperativas. Porque é um grande futuro, gente, futuras cooperativas. Por quê? Se o pequeno agricultor se reunir com 2, 10, 20 para vender um produto, uma matéria-prima, fazer os seus derivados desses produtos, então vai ter várias outras fontes de renda de um só único produto. E com isso vai beneficiar não só ele, mas as 19 pessoas no mínimo para criar uma cooperativa. Deu para sacar, meus amores? Aí vocês verem aí, ó. Outra chave que eu utilizo muito nas minhas provas de geografia. Vê só, enxadas paradas, grande latifúndio, a enxada está ali criando a teia de aranha, né? Espaço vazio, parada, tal. Aí você vê embaixo, enxadas paradas, palavras com I, a outra com E, já no outro sentido. Veja essa aglomeração de pessoas, essa agonia de caos, de edifícios, estão enxadas paradas. Então, preste atenção. O que está se acontecendo aí? No campo, está uma estagnação de produção. Nos centros urbanos, está uma efervescente, uma agonia, um em cima do outro, de produção, de transporte, de comunicações, de tudo, né, meus amores? Deu para ser bem fácil aí, não dá? Bora lá. Mas, prof, a senhora falou aí assentamento. Um conjunto, o que seria assentamento em si? Bom, um assentamento de uma reforma agrária, que o MST fala tanto, é um conjunto de unidades agrícolas instalada pelo INCRA e em um imóvel rural, que geralmente é um imóvel que está lá, adormecido, parado, ninguém está usando. Ou está com problema de imposto, ou aquela grande latifundiária deixa lá o viu, assim. Então, cada uma dessas unidades, chamadas de parcelas ou de lotes, eles são destinados a famílias de pequeno agricultor ou trabalhador rural, sem condições econômicas de adquirir um bem de algum imóvel rural. E com isso são dados a eles para quê? Para ele residir e explorar esse lote, desenvolver com atividades produtivas diversas, né?
E essas quantidades de lotes ou parcelas num assentamento é definida a partir do estudo de capacidade de geração de renda do imóvel. É aí que entra aí, gente, as políticas públicas. Por quê? Porque ela vai apontar, destinar no grupo de agropecuária desses lotes, vai ver as quantidades, ver o quantitativo dessas famílias, vai dividir, vai viabilizar economicamente essa exploração, a disponibilidade, se há água, se não há água no terreno, quais condições que vai causar no impacto ambiental e com isso vai ter uma capacidade produtiva nesse território, tá? Mas o tamanho, a localização de cada lote, eles são determinados pela geografia do terreno, pelas condições produtivas que o local oferece. Claro que ninguém vai querer como se fosse um grande desnível, um planaltozinho, um morro. Como é que tu vai montar a tua casa, fazer plantações? Bom, vai ter, porque só pelo interior de Pernambuco que você vê as plantações numa planície, eita, meu Deus, numa planíciezinha, num terreno desnivelado, que a gente chama, né, geografia. Mas não são todos os lugares assim. Então, seria muito interessante as condições boas, próxima à água, para poder fazer uma belíssima de irrigação e com isso ter uma produção, tanto para sobrevivência como para vender o seu excedente. Aí vocês veem aí um assentamento, né? Um galpano. Vocês estão vendo aí, geralmente são as famílias que vão se ajudar, vão fazer o trabalho em conjunto e com isso plantar uma parte para venda e outra para sobrevivência. Então, o que seria, de fato, uma reforma agrária, professora? Bom, seria um conjunto de ações e medidas voltadas para garantir uma distribuição justa das terras, alterando ainda o regime de usos e propriedade, a fim de que, meus amores, que a gente possa garantir uma maior parte dessas terras agricultáveis e conte-se na mão de quantidade correspondente de trabalhadores rurais e não de quantidades imensas de minoria dos latifundiários, né, gente? Aí tem o símbolo do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil, tá? A reforma seria mais ou menos isso. Presta atenção. Uma família ali no cantinho da charge, tá para ver, querendo becar um pouquinho desse território, mas logo aparece, a terra passa anos e anos sem dono. Mas quando já vai dizer, ó, aquele tal terreno que ele vai nos dividir em lotes, no instante aparece um grande latifundiário, reforma agrária das minhas terras, nunca está lá. Está abandonado faz anos, está devendo imposto, está devendo isso, aquilo outro. Mas basta o próprio governo ou o MST invadir oficialmente pelo INCRA, tal, dizer que essas terras são improdutivas para poder fazer assentamento da MST, tanto aparece esse dono. É incrível, gente. No Brasil tem dessas coisas, infelizmente. Mas tu sabia, meus amores, que o Brasil possui uma elevada concentração fundiária, fruto das relações históricas de poder e de uso da terra, que marcou muito o período colonial. A monarquia e a República Brasileira praticamente deteram quase todo o território brasileiro. De acordo com o IBGE, o índice da Gini no campo brasileiro ficou em torno de 0,854, conforme pesquisa realizada em junho, junto com o Censo Agropecuário 2006. Gente, 2006 geralmente é sempre 10 anos. Então, esse índice, claro que está bem maior. De que, gente? De 0 total igualitário a 1 para totalmente desigual, prof. Exatamente isso. Revelando assim uma má distribuição de terra em todo o país brasileiro. Esse índice de Gini, gente, é criado pelo matemático italiano Conrado Gini, por isso que é um instrumento que vai medir o grau de uma concentração de renda em determinado grupo. Ele, gente, é que vai apontar a diferença entre os rendimentos mais pobres dos mais ricos. Numericamente falando, a gente fala de varia de 0 a 1. Alguns apresentam de 0 a 100, né? Bem desigual. Ao contrário do que muita gente pensa, a reforma agrária não é uma agenda exclusivamente socialista, não, gente.
mas, sobretudo, de um reformista. Ou seja, tem uma perspectiva de reprogramar o funcionamento do sistema capitalista, a fim de melhorar, assim, as condições de vida. Ademais, muitos países capitalistas, de economias desenvolvidas, já realizavam reformas agrárias, tais como os Estados Unidos, a França e o Japão. Nesse último, inclusive, a operacionalização dessa política foi crucial para ampliar o nível de produtividade, tanto no campo, uma vez que o território japonês possui poucos espaços agricultáveis, então ele aproveita tudo, até os rios com hipônicas, com criações hipônicas dentro d'água, ele utiliza qualquer pedaço do território a aproveitar para a agricultura. Diferenças existem. Alguns países de sistema socialista, ou como uma ponta da economia planificada, a gente diz economia do Estado, tá? Então, essa reforma foi executada a partir da estatização das terras no meio rural. O caso mais emblemático, meus amores, foi de uma ação que ocorreu na China, que em grande parte do seu território foi constituída por desertos. Então, percebeu uma necessidade de ampliar o quê? Essa produtividade agrícola, a fim de garantir trabalho, alimentação, com elevado contingente populacional que vocês sabem, né? É a China, é muita gente, meus amores. Então, como é que eu vou ver essas diferenças nessa perspectiva? Os chineses eles vão desapropriarem sem indenização todas as propriedades privadas, vê só, no campo, e direcionaram o seu uso aos camponeses, para que assim passaram a cultivar produtos previamente designados pelo governo, a fim de atender às demandas do mercado. Excelente, né? Bem parecido aqui no Brasil, só que não, né, prof? Não, meus amores. Aqui eles pegam as propriedades privadas, vai ser desalojadas e vai para os camponeses para que ele possa designar, pode cultivar produtos que vai diretamente para os designados pelo governo, a fim de atender a demanda do mercado. Tá de cabeça para baixo, viu, Ronaldo? Mas eu percebi que você tem mais minutos. Bom, grilagem, professora, é outro tipo de artifício muito utilizado e desencadeia uma série de conflitos, é a grilhagem. Então, esse método ele fica destinado à falsificação de documentos. Ou, aqui no Brasil, só a graça de posse da terra, em que os grilheiros colocam documentos falsos em caixas fechadas com grilhos, até que os papéis ficam com aparência de envelhecidos. Posteriormente, o imóvel é vendido por meio desse documento falso, ocasionando assim a expulsão do proprietário, que normalmente é um pequeno agricultor, que já deveria ter a posse dessa terra por causa do uso capião. Porém, aparecem esses falsos documentos desses falsos donos e tira a terra desses pequenos agricultores. Aí você vê uma charge aí dessa grilagem aí, como é que ocorre? Uma grande mãozona desses falsos documentos retirando a terra dos pequenos agricultores. Infelizmente, acontece muito aqui no Brasil. Então, grilagem é uma prática criminosa que vai envolver invadir, ocupar, lotear e obter ilicitamente a propriedade de terras públicas, sem autorização de de órgão competente, em desacordo com a legislação da terra, do Estatuto da Terra, tá, meus amores? E essa mecanização vem, além desses fatores, esses grandes detentores de terra, temos outro problema. Qual é, prof? É a organização da produção agrícola. Vem com a mecanização e a utilização massiva da tecnologia no campo, tem forçado muito os pequenos produtores a vender suas propriedades e trabalharem como empregados ou migrarem para a cidade. Ou seja, eles são chutados para os grandes centros urbanos, porque eles são obrigados praticamente, porque eles perdem esse campo de trabalho, gente, pelas máquinas. Visto que muitos deles não conseguem mecanizar a sua produção, vai cair o resultado dando baixo rendimento e o coloca em desvantagem em relação ao grande mercado. Cidade. O que vai acontecer os movimentos sociais nas cidades?
Bom, os movimentos sociais na cidade são chamados de urbanos e eles são marcados pelas lutas da sociedade contra o poder do capital, que domina o território e, à medida que avança o seu poderio, aumenta, assim, as exclusões das classes sociais. Tem o sem-teto, gente, MTST, e ele, desde 1997, vem advogando principalmente pelo direito à moradia, pela reforma urbana e pela diminuição da desigualdade social, tá? Uma época que a população brasileira se concentrava muito, cada vez mais na cidade, o MTST surgiu assim para minimizar essas dificuldades encontradas com a falta da moradia adequadas nas periferias das grandes centros urbanos. Essa forma de atuação é uma ação direta através de ocupação de bens imóveis que não atende mais à sua função social, que seria um protagonismo entre os movimentos sociais, através de manifestações, protestos a partir de Jornada de Junho, que foi um movimento organizado por 55 mil famílias em 14 estados do Brasil. Olha aí uma foto, moradia digna, chega de despejo. Tá, gente? O movimento sofreu muita repressão. Em 2013, teve a ocupação do terreno da Volkswagen lá em São Bernardo do Campo. E, com isso, teve diversas trajetórias. Mas nem por isso deixou de existir, como existe até hoje, tá? Aqui no centro de Recife, em outros lugares de Pernambuco, nós vemos que tem vários casarões, vários locais abandonados que servem para esse assentamento do MTST. E aí, o que vocês gostaram da nossa aula de hoje? Aprenderam mais um bocadinho, tanto no campo rural como no campo urbano. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, meus amores? Espero vocês na próxima aula. Fique com Deus.